A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui com mais um programa, Caos, Deus está no controle. E hoje nós vamos falar sobre saúde. Nós temos aqui o pastor Júlio, que é psicanalista, a doutora Helly, que é médica, e nós vamos comentar, falar a respeito de saúde. Nós vamos, nesse momento, fazer uma oração com o pastor Júlio, e logo após nós vamos ter uma devocional musical. Vamos orar, pastor Júlio? Senhor, diante de Ti nós estamos, queremos ter a certeza que o Senhor está no controle, então fale conosco. Fale, Deus, ao nosso coração e toma, Deus, todo esse momento para que haja esclarecimento, entendimento e direção do Senhor em nossas mentes para lidar nesse momento tão difícil que o nosso país está passando. Ó Pai, que o Senhor seja exaltado em tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nós temos a primeira pergunta de hoje, é para a doutora. Como médica, quais são os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde? É muito boa a pergunta, né? Por que os cuidados? Nós estamos diante de uma pandemia. E esses cuidados, que cuidado nós temos que ter com a saúde? Isso é sério, gente. Porque a nossa saúde é tudo na vida. Se a gente não tem saúde, como é que nós vamos se projetar no mundo? Então, o que tem que ter? As pessoas que têm doenças crônicas, que é um fator de risco, essas pessoas têm que se cuidar. Principalmente quem? Quem é diabético, quem é cardíaco,
quem é hipertenso, quem tem doenças também respiratórias, asma, bronquite, DPOC. Então, é os cuidados que nós temos que ter. Tomar os remédios direitinho. Por que isso tudo? Porque depois, o que vai dar isso? Se descompensar, vai parar em hospitais. E essas vagas que estão sendo liberadas são para quem? Para quem aparecer com a doença, Deus queira que não. E se você ajuda como? Você ficando em casa, tomando seus remédios direitinho, se cuidando. Pessoas, cuide deles, também ajude. Faça isso. Seria muito bom a gente não encher os hospitais, porque a demanda muito elevada vai confundir todo o sistema, de repente pode virar realmente um caos na saúde. Todo mundo cooperando, isso é muito bom. Vamos cooperar, vamos ajudar. A palavra de Deus diz, nós somos de Deus. O que Deus nos oriente? Deus orienta cada dia. É só pegar a palavra de Deus. Deus, ele zela pelos seus. E nós temos que fazer a nossa parte, ok? Tá bom? Amém. Doutor, pastor Júlio, nós temos assim muitos sentimentos surgindo agora, porque nós estamos vivendo um momento difícil, uma fase nova. Então, assim, à luz da Bíblia, como nós podemos controlar esses sentimentos que surgem? Eu entendo que nós precisamos focar em Deus. O que está acontecendo nos dias de hoje, bem sabemos que já tivemos no passado outras pandemias. Então, como vamos lidar com os sentimentos? Primeiro, sabendo que são sentimentos. Precisamos olhar para o sentimento e identificá-los, e, mediante esses sentimentos, nós precisamos também submetê-los a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nós servimos. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que existe um Deus que é criador, sustentador, governador e redentor da história e do universo. E Ele está governando o mundo e a nossa história a um destino final. Então, bem sabemos que existe Ele, e Ele está no controle. Então, os nossos sentimentos precisam estar submissos a Deus. E também nós precisamos reconhecê-los, saber identificá-los. Porque, às vezes, nós pensamos que é algo, mas, na verdade, não tem nada a ver com aquilo. Existe toda uma raiz, existe todo um histórico. Então, resumindo, nós precisamos colocar a nossa dependência em Deus, essa dependência que temos em Deus, também colocar a nossa expectativa de reconhecer qual é o sentimento que está no nosso coração. Porque se eu não sei o que eu estou passando, se eu não consigo identificar, eu não tenho como me ajudar. Doutora, sobre esse momento que nós estamos passando, sobre a Covid-19, ela realmente pode nos deixar preocupados? Ah, perfeito, porque é uma pergunta também muito boa. Por que isso? Porque é uma pandemia. Então, é um vírus respiratório. Ela tem que, sim, nós temos que ficar preocupados, sim, mas não em pânico, porque se entrar em pânico, você não consegue nada. Para começar, o que Deus fala? Deus fala o que para a gente? Em 1 Pedro, ele fala em 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se a gente tem essa certeza em Deus, o que nós temos que fazer? Preocupação, sim, sim. Preocupação com a saúde, preocupação com os idosos. Tem muita gente que está preocupada com emprego, com social. O que vai ser amanhã? Como a gente não sabe o final do pico dessa doença, está sendo muito estudado, cientistas, inteligentes da área, estão todos reunidos, fazendo o melhor para a humanidade. A gente crê isso. Então, por que a gente vai entrar em pânico? Nós temos um Deus. Então, a Bíblia, ela nos dá tudo isso que está acontecendo. O que Deus falou? Haveria tempos trabalhosos, tempos difíceis, e haveria peste, haveria doenças. Então,
Nós, o povo de Deus, nós estamos preparados para isso e mais o que vier, como a própria Bíblia diz. Isso ainda é o começo das coisas. Então, vamos fazer o quê? Preocupados, sim, como ele fez a pergunta. Em pânico, não. Vamos ouvir notícias boas, vamos ouvir as nossas autoridades, vamos reter o que é bom e vamos deletar o que não serve, para que a gente não entre em pânico e a saúde, a imunidade nossa vai ficar como? Daqui a pouco ninguém quer tomar remédio, daqui a pouco ninguém consegue comer, ninguém consegue se dentro dos próprios lares. Como vou ficar com a minha família? Como vai ficar todo mundo em emprego? Será que eu vou ter meu emprego? Então, isso tudo pode gerar um pânico. Então, em pânico, não. Fé em Deus e fazer as coisas certas e ouvir fontes verdadeiras, para que não seja uma confusão. Tá, gente? Vamos orar, vamos pedir a Deus orientação dos pastores, de quem, vamos orar. Isso é nossa meta aqui na terra, como servos do Senhor. Tá ok? Amém. Pastor Júlio, nós estamos vivendo assim, um dos sentimentos que eu queria que o senhor falasse um pouco mais é sobre a angústia. Diante disso tudo, como é que a gente pode lidar com a angústia? É um sentimento que surge, né? É difícil. Como a gente pode fazer? A angústia é um sentimento que muitos eles têm a tendência de se enganar. A angústia, às vezes, a pessoa tem depressão, às vezes a pessoa tem ansiedade, não sabe distinguir. Quando nós falamos de angústia, nós estamos falando aquele buraco no coração, aquele sentimento de falta de realização. A ansiedade está mais ligada para as questões futuras, como será, o que vai acontecer. E a depressão é aquele sentimento de medo, aquele sentimento de tristeza profunda, uma melancolia. Como agir? A gente precisa, então, olhar o prisma bíblico, porque nós temos uma referência. Mesmo que a sociedade não tenha uma referência, mas nós que entendemos sobre Cristo, nós temos uma referência. E qual a referência? É a própria palavra. Ela norteia. Se você olhar para a Bíblia, nós vamos perceber que grandes homens e mulheres que a Bíblia relata, a história bíblica relata, passaram por dificuldades, problemas e angústias. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele passou ali um momento de angústia no Getsêmani, que houve um efeito no seu corpo que ele suou sangue. E isso só acontece numa grande produção de estresse. Foi uma concentração de angústia muito grande e ele suou sangue. Nós temos outros, Elias, porventura, ele pediu para morrer. Ele estava angustiado. E ao longo da história também cristã, nós temos pessoas com vários traumas, várias dificuldades, vários transtornos que conseguiram vencer. Então, como eu tinha dito antes, nós precisamos identificar, nós precisamos entregar e precisamos agir. Conta-se também sobre Charles Spurgeon, Charles Randall Spurgeon, um dos maiores pregadores batistas do século XIX. Ele possuía um trauma, ele possuía ali uma dificuldade, um transtorno. Ele era depressivo. Mas como que ele lidava com aquilo? Ele lidava da seguinte maneira: ele entendia que Deus era o Deus todo-poderoso e soberano, que controla todas as coisas. E tem uma expressão dele que diz exatamente o seguinte: Deus possui em suas mãos a chave para tratar a minha alma doente. Então, diante disto, ele trabalha não somente a hipótese, mas a realização que existe um Deus que está no controle. Então, como lidar? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E também esse o mais eu fará é a ação de Deus, mas a nossa ação é também procurar profissionais da área, profissionais que estão capacitados para tratar da nossa alma. Existe um pastor do século XVII, Richard Baxter, ele fala uma coisa muito interessante, eu quero terminar a fala com essa palavra, ele diz o seguinte, que na alma e no corpo estão a doença e a cura. Ou seja, nós temos em Deus a cura, mas também há pessoas capacitadas a um entendimento para nos levar também à cura por meio de elementos humanos também. É Deus agindo através de pessoas também. Amém. Então, doutora, diante de toda essa fala que a senhora colocou aqui para nós, fica uma pergunta: como nos proteger? Temos que nos proteger. Isso
Olha, tem um versículo da Bíblia muito bom que diz: o avisado vê o mal e se esconde. Não tem, tem esse versículo, né, pastor? Então, tem o vírus. O vírus é respiratório. E entra por onde? Vias aéreas superiores, que é o quê? A boca, o nariz, os olhos também, né, que está já comprovado. E como é que a gente vai se proteger? Eu me protegendo, eu estou protegendo o outro. Essa que é a importância. Por quê? Por quê? Aí, vamos fazer uma comparação. Na dengue, o mosquito Aedes, como foi na dengue? Quem estava dentro de casa? Era o mosquito. As plantinhas, os jarrinhos, aquela dificuldade de tirar água parada dentro de casa, piscina, quintais. E quem estava lá dentro da casa? O mosquito. Foi difícil tirar ele dentro da casa, pedindo, olhando, falando, cuida do jarrinho, não quer, tira a água, troca, não sei. Era o mosquito que estava dentro de casa. E nesse novo vírus, novo coronavírus, quem está dentro de casa? Quem teve que ir para dentro de casa? Nós. Quarentena. Isso. O avisado vê o mal e se esconde. Então, por quê? Se alguém tossir e ele tiver a doença, ele vai passar. E pelas gotículas, o espirro, todo mundo já vê as imagens que está sendo passada, a distância que ele atinge. Então, por isso, a máscara. Na dengue, você precisou usar máscara? Você precisou usar álcool gel? Não. Superfície? Passar álcool? Não. Então, gente, é um vírus diferente, é outra doença. Então, vamos fazer o que é certo. Tem muita gente que não acredita. Por que não acredita? Eu não acredito, não, isso não existe. Não estou acreditando. Alguém está vendo esse vírus? Não. Esse vírus ele é microscópico, só com aparelhos que se vê. Aí muitas pessoas me perguntam, por que esse nome corona? Esse nome, porque quando viram microscopicamente, ele tem o formato de uma coroa. Por isso, corona. É isso aí. Aí as pessoas não estão acreditando. Pessoas andando na rua, essas coisas todas. Não é assim, gente, não é que quer se impor com uma coisa. É porque gotículas, quando eu estou tossindo, ou alguém passa. Então, é os cuidados. Ela entra aqui, pela boca, pelo nariz. Por isso que é os cuidados, esse isolamento, que a gente sabe que é muito difícil no nosso país, comunidade, todo mundo junto. Se a gente for ver de um país para outro, como o vírus se manifestou em cada país. Que tipo? Temperaturas muito baixas, tudo. Presidente, gente nova, que nunca passaram por isso, pessoas antigas. De repente, você vê uma pessoa idosa de 104 anos, teve internado e sai numa boa. Então, tudo isso, gente, a gente não sabe quem vai ter a doença. E tem, como já está comprovado, que 80% vai ter uma leve, nem vai saber que teve. Depois ele falando, acho que eu tive isso. Leve, vai ser leve. Um grupo vai ter moderado e alguns casos mais graves que pode levar até o óbito. Isso é comum em todas as doenças. E tem várias doenças, o mundo todo tem várias, já passaram por várias epidemias. Então, gente, chegou o momento agora do corona, vamos ajudar, vamos fazer. Depois vai tudo melhorar, vamos sorrir, vamos brincar. Isso, outras pessoas que até faleceram, a gente fica até dá uma tristeza quando você vê alguém que morreu. Muita coisa a gente ainda está vindo para a gente. Alguém me pergunta, vacina. Já tem vacina, gente, está sendo feita, estão estudando, não se pode fazer uma vacina, sair assim. Isso tudo tem tudo cientificamente comprovado até que o órgão libere a vacina. Então, gente, é os cuidados, fazer as coisas certas. Vamos fazer certo, viu, gente? Para que muitas pessoas não vá ao óbito. Então é ajudar. Vamos ajudar, vamos cooperar, fazer tudo que está e principalmente se firmar em Deus, que é a nossa rocha. Amém. Obrigada. Amém. O pastor Júlio, ela estava comentando muito sobre o óbito, e eu quero aproveitar, né? É uma coisa que a gente não gosta de falar,
não é? Mas pode acontecer com alguém perto de nós, com uma pessoa amada, alguém que a gente convive. Como a gente faz à luz da Bíblia para lidar com o luto? Muito bem. É um assunto que normalmente as pessoas não gostam de abordar, mas é algo iminente, algo que está acontecendo. Nós temos muitos relatos de pessoas de muitos países que, ao adquirir, infelizmente, o vírus, estão indo a óbito. A doutora falou muito bem aqui em relação a isso. Mas como lidar à luz da Bíblia? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia, a palavra de Deus, trata de maneira diferente o óbito. Trata mostrando que a morte é a promoção do crente. É quando o crente recebe o seu galardão. Porque o que é a morte? A morte, para nós aqui, é um momento de separação. Porque podemos falar teologicamente que existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é o corpo. A morte espiritual é quando a pessoa está afastada de Deus. E a morte eterna é quando a pessoa morre fisicamente afastada de Deus e fica eternamente afastada do Senhor. Mas quando nós falamos da morte para o salvo, ele é um motivo de alegria, porque a palavra de Deus diz que Deus tem alegria na morte dos seus. Então, nós precisamos entender que não há mais aquela garra da morte na vida do crente. Pelo contrário, há o abraço do Criador ao nos receber. Mas também, no viés da sociedade, precisamos levar em conta que muitas pessoas não têm a mesma fé. E não tendo a mesma fé, nós precisamos ter uma palavra de alento. Existem pelo menos 2 momentos do luto. Aquele que é o impacto inicial, quando a pessoa recebe a informação, quando a pessoa está processando todas as etapas até o sepultamento, ali podemos dizer que a pessoa está num momento de choque, ela está impactada. E depois, no segundo momento, existe sim a conscientização da falta que a pessoa faz. Eu coloco a palavra falta porque eu não gosto de colocar perda, porque perda dá a ideia de não saber onde está. E nós bem sabemos onde estaremos e com quem estaremos. Estaremos no céu com Cristo. Então, diante dessa face, podemos enfrentar a morte não mais com aquele temor, mas sim com um sentimento de que existe um Deus que vai nos guardar, nos levar para morar junto dele. Também tem outra vertente. Eu quero finalizar com essa aplicação. Antigamente, os primeiros pais, podemos dizer, a igreja primitiva, no primeiro século, muitos buscavam a morte em martírio, para mostrar que serviam a Cristo. Nós não precisamos fazer isso, nós temos que tomar todos os cuidados necessários, como foi dito, a preservação, a higiene, e não precisamos buscar nada de morte, mas se porventura o advento nos achegar, o nosso coração precisa estar tranquilo, porque nós confiamos e sabemos que existe um Redentor e Ele vive. Amém. Mediante essa palavra aqui, nós vamos partir para os momentos finais. Nós estamos partindo para o encerramento e nós queremos aqui considerações finais. Pastor Júlio, dê as suas considerações finais e um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem, antes de falar as considerações, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, essa iniciativa de levar esclarecimento ao povo, principalmente ao povo de Deus. E a você que está nos assistindo, você que está ligado, eu quero deixar uma palavra para você no seu coração. No Salmo 34, verso 4, diz exatamente o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e me curou de todos os meus temores. Entenda o seguinte: existe um Deus todo-poderoso que te conhece porque Ele te fez. Ele te fez para a honra dEle, e você é menina dos olhos do Senhor. Não permita que nenhuma ansiedade, nenhuma angústia, nenhum sentimento de dificuldade emocional venha dominar o seu coração. Busque em Deus, busque nas pessoas que Deus capacitou para nos instruir nesta área e não tenha o automedicamento, o autodiagnóstico. Fala, não, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não, você não está com nada, a não ser se realmente buscar num profissional esse diagnóstico. Porque diz lá em Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, confie em Deus, tranquilize o teu coração em Deus. Vamos passar por isso, mas vamos passar buscando a face do Senhor e Ele há de nos sustentar. Creia, confie,
e fique na paz. Amém. Doutora, faça suas considerações finais e dê o seu recado. Agradecemos, né, até Deus por esse momento aqui, né, junto com o pastor, né, e o psicanalista, o pastor também aqui nos auxiliando nas perguntas. Olha, eu quero dizer para todo o público, nós estamos separados, mas a tecnologia não nos separou. E Deus, primeiro Deus, também que não nos abandonou. Então, nesse momento que está passando o mundo todo, chegou a vez do nosso país. Nosso país teve até uma vantagem, a experiência dos outros países. O que deu errado lá, o que pode ser aqui, algumas coisas que pode ser diferente por ser um país também diferente, mas Deus está no controle de tudo. Vamos ouvir palavras certas, vamos ouvir orientações corretas de nossas autoridades, vamos ouvir gente especialista que vai dando os recados, vamos cuidar, não vamos fazer nada precipitado, como falou muito bem aqui o pastor, remédio, vou ficar tomando remédio, vou fazer o que eu acho, vou andar na rua assim, não, vamos fazer as coisas com ordem, vamos fazer as coisas com decência, e, principalmente, fé em Deus. O justo passa muitas aflições, mas Deus o livra de todas. E que tudo que foi apresentado aqui, que sirva para vocês de uma orientação, alguma coisa que vocês precisavam ouvir, somente da palavra de Deus. Viu? Obrigada para vocês todos ter nos assistido. Um abraço, um beijo. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Queria pedir a senhora para fazer essa oração final. Eterno Pai que está no céu, nós te agradecemos por este momento. E te agradecemos por tudo, Senhor, e principalmente pelas orientações que o Senhor deixou na Bíblia. Isso é nosso guia, Senhor. Nós temos nos baseado tanta coisa que o Senhor deixou, tanto ânimo, tanta coisa, Jesus, de bom que o Senhor deixou para nós seguir. Nós temos que pedir ao Senhor que nos abençoe, que abençoe todos os profissionais de saúde, todos os profissionais que estão envolvidos, de outras áreas, envolvidos nessa pandemia, Senhor. Abençoe, dê segurança, dê tranquilidade, Senhor. Oriente todos responsáveis que vão fazer todos esses tratamentos. Senhor, oriente esses cientistas, oriente, Senhor. Remédios que estão sendo usados, Jesus, dê direção, Senhor, e dê força a seu povo. O que Deus diz também para todos nós? Se esse povo que me ama se desviar dos seus maus caminhos, eu sararei a vossa terra. O Senhor vai salvar a nossa terra, nós temos certezas, Senhor Jesus. Só abençoe o povo brasileiro, para que ninguém entre em pânico, Senhor. Dê força, dê sabedoria, Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Em breve nós vamos te glorificar cada dia mais e falar: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém e amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz
tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Então, pessoal, é isso aí. Falamos sobre saúde e nós vamos curtir, compartilhar, ativar o sininho lá, que você possa espalhar a palavra de Deus através da divulgação desse vídeo, que é uma forma de divulgar o Evangelho do Senhor. Tá? Fique com Deus, seja abençoado, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.